que levou Bolsonaro a ter uma visão especial sobre a Rússia? Como é que ele passou a ver a Rússia de outra forma, de outro jeito? Nós vamos ter que voltar no tempo. Mas aqui é um jornal decente. Aqui nós praticamos a decência. Tá? Temos que voltar a dia 13 de dezembro de 2021. A Rússia vetou uma resolução da ONU ligando clima e segurança internacional. A Rússia vetou hoje, no Conselho de Segurança da ONU, um projeto de resolução do Níger e da Irlanda. Quem são Níger e Irlanda? São dois pistoleiros. São dois Sérgio Moro da vida. São dois Sérgio Moro. São dois pistoleiros de aluguel que foram pedir uma resolução no Conselho de Segurança da ONU, ligando o clima à segurança internacional, claramente tentando atacar o Brasil. Tá? E foi apoiado pela maioria dos membros da organização. E, de forma surreal, o Brasil foi defendido. Tá? O texto mereceu o voto favorável de 12 dos 15 membros do Conselho de Segurança da ONU, que pedia ao secretário Antônio Guterres para incluir risco de segurança relacionado com o clima como elemento central nas estratégias globais de prevenção de conflitos das Nações Unidas. O nosso terceiro voto a favor foi da Índia, que, como nós, fazia parte do Conselho, mas o Brasil acho que não entrou ainda, mas não tem direito de veto por não ser membro permanente. Porque a Índia considerou que o aquecimento global não está ligado a um problema de segurança internacional, mas de desenvolvimento econômico. E, no caso, a China, que tem direito de veto, absteve-se. Sobrou para quem? Para a improvável Rússia, tida e vista como comunista, por muito idiota, por muito imbecil, que não sabe que a Rússia não é mais comunista desde 1991, quando, aliás, não se chamava Rússia, se chamava União Soviética, União da República Socialista Soviética. De lá para cá saíram 12 repúblicas, mas mesmo assim a mãe Rússia continuou sendo o maior país do mundo, com 17 milhões de quilômetros quadrados. Antes tinha 22, perdeu 5 milhões, perdeu aproximadamente 150 milhões de habitantes, 120 milhões de habitantes, se não me engano, e perdeu 5 milhões de quilômetros quadrados do seu território. Perdeu muita riqueza, perdeu a integridade, perdeu tudo. Tá? Mas foi a Rússia que se levantou. Os Estados Unidos foram os primeiros a nos enfiar uma faca nas costas. Tá? Bonecos, vindo do Níger. Procura o Níger aí que você vai saber o país que é, a imensidão, a potência. E outro é a Irlanda. Dois pistoleiros contratados na esquina para fazer uma cagada, uma sacanagem, que permitiria, talvez, quem sabe, um futuro próximo, que o nosso presidente fosse espancado e fuzilado ou mutilado nas ruas, porque isso aqui viraria uma terra de ninguém. Nós receberíamos a bênção americana, a bênção Yankee, a bênção do Norte, mostrando para todo mundo, tá? Como fizeram com Saddam Hussein e como fizeram com Muammar Gaddafi. Foi isso que eles fizeram. Destruíram 2 países, sendo que a Líbia foi totalmente dilacerada pela OTAN. Era isso que esperava o Brasil. Era isso que pegou o seu Bolsonaro. E aqui o Bolsonaro abriu o olho, foi a primeira abertura de olho. Tipo, ele recebeu um recado, passa aqui em casa que eu te conto o resto. E você vai para lá com o coração na mão. Agora eu vou dizer para vocês por que o Bolsonaro estava tenso. É um corte legal. O Bolsonaro estava tenso porque tem muita coisa que ele escutou ao vivo e a cores. É aquilo que eu falei, da traição do seu parceiro, ou da traição do seu amigo, ou da traição do seu sócio. Que sim,
O que fez o Bolsonaro estar daquele jeito, com aquela cara lívida, que qualquer um viu, eu também vi, foi o fato, simplesmente, dele se sentir traído. A gente não sabe até que nível foi essa traição. A gente não sabe os nomes que ele recebeu. A gente não sabe de detalhes. Nós poderemos saber no desenvolvimento dessa matéria. É por isso que eu faço isso aqui. Eu tenho prazer de fazer isso aqui. Gosto de fazer isso aqui. Porque aqui eu pratico uma coisa fantástica, chama honestidade. Não estou preocupado com 300, 400. É claro, era bom se tivesse 5 mil pessoas aqui, porque 5 mil pessoas estariam escutando a verdade. Mas não. Tem 300, 400 pessoas assistindo a verdade, é o suficiente. Não tem problema. É a parte que me cabe neste latifúndio. Bolsonaro recebeu a notícia. Qual foi a notícia? Não sei. Imagino. Mas a minha imaginação tem que ficar para mim. Aqui eu tenho que fazer análise. Bolsonaro, não sei se tem saída. Pelo que ele escutou, pode ser uma situação contornável, ou uma situação que exija muito dele. O pessoal do Puro Sangue hoje de tarde estava fazendo um simpósio lá sobre isso. Eu não participei, mas concordo com alguma coisa, nem tanto, nem tão pouco. Tá? Ele está lívido porque existe a tensão, existe o fato dos nomes que ele recebeu nomes, isso eu sei, recebeu nomes, endereço, CPF. Falou assim, aqui você foi traído, aqui está te traindo, aqui está sacanagem, estão preparando isso para você. Por quê? No final você vai saber. Bolsonaro não está saindo pelos seus erros. Bolsonaro não está sendo atacado pelos seus erros. Por quê? Bolsonaro só tem um erro. Só um. Bolsonaro tem um governo democrático. O que ele fala é a opinião dele. É um governo que obedece às decisões do Legislativo, do Judiciário. Bolsonaro só peca em um termo, só numa frente, econômica. E exatamente na área econômica onde ele não é atacado por ninguém. Estranho isso, né? A esquerda brasileira não ataca na área econômica. Fala que o governo dele é um caos. Você vê Ciro Gomes falando e Ciro Gomes só sabe chamá-lo de genocida. O genocida que matou 600 e poucas mil. Parece que o Bolsonaro matou alguém mesmo. Por favor, não vamos entrar em Covid aqui, porque nós vamos entrar dentro de uma polêmica muito grande e a Europa está indo praticamente para o confronto por causa disso aí, por causa da Covid, por causa dessas situações. Bolsonaro estava lívido porque eu não sei se ele saiba ou tenha certeza se ele pode sair do buraco que ele entrou. Hoje deram a real dimensão do buraco. Hoje ele recebeu o orçamento. Sabe quando você bate com o carro e você vai lá com o coração na mão para saber o orçamento, que o carro não tinha seguro? Foi o que o Bolsonaro passou. Bolsonaro ouviu hoje qual é a realidade. O que está acontecendo daquilo lá? E o que ele ouviu, ou ele não gostou, ou simplesmente se assustou. Talvez ele não tenha força para sair desse problema. Talvez ele não tenha apoio. Ninguém sabe direito o que tem por trás disso. A gente sabe o que é a esquerda. A sujeira, a imundície. É absurdo. Bolsonaro estava tenso exatamente por causa disso, meus amigos. A tensão do Bolsonaro era ter sido apresentado as provas do que ele ouviu falar. Ouvi falar isso. Não, agora você não ouviu falar mais. Você agora viu, sentiu. Agora não tem conversa, não tem para onde correr. As provas estão aqui, as fotos estão aqui. Fazer o que, Bolsonaro? Chegar e encarar. O Putin falou, avisou para Dilma, agora ele avisou para o Bolsonaro. Esqueci de fazer essa analogia. Dona Dilma pegou a informação e veio para cá, mas Dona Dilma todo mundo já sabe quem ela é. Tá? Então, agora vamos ver Bolsonaro. Por isso que agora
acabou a festa, acabou o milho, acabou a pipoca, é hora de fazer outra análise. Vou analisar agora, efetivamente, anotei, como eu falei, a única ferramenta que eu tenho é essa daqui. Estou sem o computador, já mandei o meu HD, deu pau, já botando o HD no lugar, pronto. Tá? E vou falar sobre a viagem em si e depois vou dizer aonde o Bolsonaro acerta e talvez seja esse o motivo da sua ruína. Tá? E é o seguinte, vamos embora, vamos analisar a ida do Bolsonaro à Rússia. Então, vamos falar a verdade. Fora Gleisi Hoffmann, fora Ciro Gomes, fora Haddad, fora essa lixarada toda, a gente pode dizer que a visita do Bolsonaro à Rússia, até o momento, é um sucesso absoluto e retumbante. Ninguém pode dizer de frieza, ninguém pode falar em distanciamento, tá? E ainda o fechamento com a memorável e até hilária reverência do Bolsonaro ao soldado comunista morto. Vários grupos de esquerda, inclusive, estão tentando capitalizar isso, tentando criar uma animosidade de Bolsonaro dentro do seu reduto. É uma tentativa normal de um grupo político. Isso eu relevo. Isso sempre foi político, isso faz parte do jogo. Algumas pautas do Bolsonaro, com exceção das econômicas, há muito tempo se parecem com as pautas do Putin. Conservadorismo, família, valores cristãos, segurança pública. Não se pode negar que ambos mantêm uma visão bem conservadora sobre o assunto, em contraponto à quase exigência do Ocidente que você tem que usar um silício. Para quem não sabe, silício é uma ferramenta de tortura usada pela Opus Dei, dizem que não, na perna, aquelas bem apertadas, causando gangrena. Isso você tem que fazer por não ser negro. Eu, como não sou negro, eu deveria usar um silício, apertando a minha perna. Tá? Ou, talvez, me penitenciando e com colar, se bem que não, porque eles não creem em Deus, tá? Por eu não ser gay, não ser viado, ou qualquer coisa. O Ocidente não tem uma pauta de tolerância, ao contrário, a pauta é de total intolerância. O identitarismo criou a figura da intolerância, por mais anacrônico que possa parecer, uma pauta completamente fascista. O identitarismo é fascista. O Partido Republicano Americano é fascista. A política que vem de fora do Ocidente é fascista. Não é o Bolsonaro que é fascista. O Bolsonaro pode ser idiota, pode falar bobagem, pode falar besteira. Fascista ele não é. Fascistas são vocês. Mas o assunto não é esse. Esse nós abordamos todos os dias. O assunto é a visita de Bolsonaro à Rússia. Esse é o mal que isso tem feito à mídia e à esquerda brasileira. Sim, a mídia e a esquerda brasileira se sentem completamente atingidas por isso, porque toda ela é fechada com o consenso de Washington. Sim, a esquerda brasileira, Lula em especial, são os candidatos do sistema. Tá? Mesmo com o Bolsonaro, até o momento, tendo uma economia entreguista, ele não é aceito pelo mesmo. E a gente deveria tentar entender isso. É por isso que eu tenho uma segunda parte aqui para falar sobre o meu ponto, sobre aonde Bolsonaro não é aceito. Tá? Como eu falei, eu não vou entrar de peito nisso aí, mas no final desse programa eu vou falar sobre a pauta de segurança pública, o combate às drogas e talvez o grande empecilho de Bolsonaro, ter a bênção de Washington, que correu para os braços do sapo barbudo, fazendo assim uma mudança de trajetória interessante e até difícil de entender. Colocou todas as baterias, a mídia, o judiciário todo. Não, o judiciário não é de esquerda, o judiciário pertence ao Estado americano, ao Deep State americano. Exatamente. É a isso que eles pertencem. E todos eles se voltaram contra o Bolsonaro, a favor do Lula, e o Ciro está lá, ei, eu aqui, eu vou de Harvard, ganhou de Harvard, ei. Agora, para os mais otimistas que existem, quero deixar claro que a viagem efetivamente foi um sucesso. O tratamento que Bolsonaro recebeu foi de um grande estadista, mostrando para vocês o que eu já falei, a importância geopolítica do Brasil. O Brasil no planeta é respeitado. O Brasil não é um botequim, o Brasil não é um galinheiro da esquina. O Brasil é um país respeitado e temido.
Por mais que nosso povo tenha sucumbido culturalmente a todo o lixo e a narrativa internacional que nos tem impingido e que no nosso núcleo mais alto estejam pessoas que tentam nos representar com a estatura moral de um Sérgio Moro, um Lula e agora um Ciro Gomes, se igualando a eles, em pequinês. Porém, eu quero dizer uma coisa. A visita foi boa, a visita foi bonita. Mas nada muda, tá? Porque não adianta fazer uma grande visita, fechar alguns contratos, chegar aqui e continuar tocando patrimônio público da mesma forma. Derrotando tudo, destruindo tudo, arrebentando com tudo. E pegando o chefe da Praça de Máquinas, o Paulo Guedes, e sua quadrilha, dilapidando tudo que é nosso. Portanto, Bolsonaro, não adianta ir lá e voltar com a imagem, com fotos de viagem, porque aí eu vou ter que voltar aqui para dar razão ao Ciro Gomes. Eu não vou dar razão, porque ele falou isso com muito má fé. Então, algo tem que acontecer. Não adianta virar cosplay de estadista, Ciro, o Bolsonaro, é que o Ciro Gomes está assistindo escondido isso aqui. Não adianta virar cosplay de estadista por estar perto de um e não mudar um milímetro toda a estrutura destrutiva que o Brasil tem. Essa viagem só dará frutos se, além da bela recepção, além da emocionante homenagem ao soldado morto, Bolsonaro, sem dúvida alguma, mostra que incomoda o primeiro mundo, que incomoda o Ocidente do Norte, e que, sim, tem como mexer nisso, senão não aconteceria o que aconteceu. As tentativas desesperadas de barrar a ida dele, como a gente fala em filme, parecia o show de Truman. Para quem assistiu o filme, é uma comédia azeda, amarga, sobre programas, sobre Big Brother, sobre idiotices, sobre um programa de futilidades e como isso aí pouco se importam com a vida das pessoas. A tentativa vã que ele não saísse da cidade mostra mais ou menos a mesma coisa em relação ao Bolsonaro. E essa virada do Bolsonaro em relação à Rússia tem como base a pernada que a OTAN e os Estados Unidos queriam dar no Brasil na causa ambiental. Eu já falei aqui, usando como laranja os insignificantes Níger e Irlanda. Tá? O Brasil foi salvo em cima da linha, no último minuto, pela Rússia, tá? Que, com direito a veto no Conselho de Segurança da ONU, barrou a tentativa criminosa desses dois países ricos e queriam criar uma nova conduta florestal internacional que daria plenos poderes para uma intervenção em nossas florestas e riquezas. Yes, mais ONU, mais ONGs, mais intervenção, mais Departamento de Estado americano. Eles querem a nossa Amazônia, eles querem a nossa água. Para mudar alguma coisa efetivamente depois dessa frutífera visita do Bolsonaro, necessita chegar metendo o pé na porta. Não entendam metendo o pé na porta como um ataque à democracia, muito pelo contrário. Quem tem atacado a democracia no Brasil é o Supremo, é o Legislativo, é a mídia, são os partidos de esquerda do Brasil, ou ditos oposição. Também alguns de direita. Todos eles com apoio explícito da nossa mídia, com claros sinais de intervenção internacional. Claro que a lei ambiental tem que mudar, a intervenção no judiciário, nas ações do executivo, tem que ser eliminadas. Não cabe ao judiciário a execução ou ações executivas. Para isso temos o executivo. Ao judiciário cabe cumprir as leis que emanam dos outros dois poderes, e nada mais. Também tem que mudar todo o relacionamento que existe atualmente entre o Estado brasileiro e ONGs, formadas por grupos de criminosos internacionais, junto com verdadeiros bandidos brasileiros. Todos eles interessados única e exclusivamente no lucro. Todos eles disfarçados por trás da causa ambiental, que nós vamos abordar amanhã com o professor Lourenço Carrasco, se tudo correr bem. Cabe também aqui um reparo à patética atuação da figura da esquerda brasileira, tá? Na representação de seus principais candidatos. Porém, nada conseguem além de passar muita vergonha alheia. Como já falei, com a patética figura do Ciro Gomes,
tá? Dizendo que a figura nacionalista de respeito do Viktor Orbán, presidente da Hungria, de um país pequeno e considerado país pobre, que teve coragem de encarar o establishment, bater duro e criar pautas nacionalistas e conservadoras para a sua sociedade. Isso parece que enfureceu o nosso amigo Ciro Gomes, que, mostrando mais uma vez o estado total de mediocridade em que se encontra, chamou Orbán o segundo pior governo do mundo depois de Bolsonaro. Hoje, Ciro Gomes é apenas um fantasma do que foi ou representou um dia. É um candidato que envergonha qualquer pessoa de bem de ter votado nele em algum momento, como foi o meu caso. Ciro Gomes, você está cada vez mais se tornando pequeno. O resto do PT e da esquerda se autoexplica, se autojustifica, se autodemonstra. Nada que o Bolsonaro fez vai servir para alguma coisa se mudanças efetivas para o nosso povo não se concretizarem. Mas o primeiro passo foi dado, isso é importante. E esse primeiro passo frustrou a oposição brasileira e mostrou que Bolsonaro se sentiu ofendido e ameaçado pela armadilha criada pelos falsos amigos do Norte. Esses que hoje são considerados íntimos amigos da esquerda brasileira, como mostrou o Twitter da nossa querida Gleisi Hoffmann. Entenderam?